devo admitir que, apesar de ser divertido, eu acho que em muitos momentos ele tentou recriar a fórmula de o que fez o primeiro filme ser tão icônico, e eu não acho que isso é algo que se recria. Oi, cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Diabo Veste Prada 2. 20 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, reencontramos Andy Sash, que agora trabalha com o jornalismo raiz que sempre quis, até que é demitida em um corte de gasto. Porém, após um discurso sobre o valor do jornalismo, Andy é contratada novamente pela Runaway, principalmente para conter uma crise. Tem direção de David Frankel e roteiro de Aline Brosh McKenna, ambos que também são responsáveis pelo primeiro filme. Inclusive, mais gente da equipe voltou para a sequência, como os produtores, o cinegrafista, o chefe do departamento de maquiagem, a supervisora musical e, claro, a maior parte do elenco original, como Anne Hathaway, Stanley Tucci, Emily Blunt e, claro, Meryl Streep. Acho que o grande desafio aqui, principalmente desse filme, é como trazer novamente essas personagens que são tão marcadas pelo tempo delas, né, tão marcadas pelo ano de 2006, agora, 20 anos depois, em 2026, onde muitas coisas mudaram, não só a forma como a gente consome, mas tudo que é dito, tudo que é feito, a maneira como as pessoas observam essas coisas de luxo, de moda, né, tudo isso é um grande desafio. A história então começa com um grande escândalo dentro da Runway, já que a Miranda faz uma publicação apoiando uma marca que secretamente usava de trabalho escravo, e ela acaba sendo então destruída ali pela mídia, precisando imediatamente de uma gestão de crise. E é aí que entra a Andy, que agora passa a comandar o departamento de reportagens especiais dentro da Runway, meio que fazendo uma mudança ali dentro, trazendo matérias mais sérias que falam de temas importantes dentro da moda e desse universo todo de bastidores, de revista e de tudo ali que é decidido. E assim como seu antecessor de 2006, um dos pontos fortes aqui dentro desse filme é a forma como ele mostra os bastidores dessa revista e principalmente mais sobre esse universo da moda. Só que ao contrário do seu primeiro, claro, ele se moderniza em vários sentidos. A Runaway agora, além da sua forma impressa, é muito forte digitalmente, precisando numa era onde todas as informações são disparadas nos leitores e consumidas rapidamente, achar uma abordagem que funcione, algo explorado dentro do trabalho de Andy, tentando encontrar um equilíbrio entre o assunto do momento, a relevância e a importância dos temas. Com isso, o filme também critica a época que a gente vive em que a agilidade, a rapidez é mais importante do que o conteúdo em si, em que os assuntos trending são mais importantes do que a originalidade, né? Você estar falando sobre esse assunto é muito mais importante do que realmente o que você vai mostrar ali naquele momento, né? Algo que é muito criticado pelos personagens, né? E claro, eles também tocam em temas muito constantes e que a gente tá vendo em muitos filmes recentes, como a própria inteligência artificial. E por falar no primeiro filme, temos crítica aqui no canal revisitando o Diabo Veste Prada. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui e vou botar também na descrição pra vocês irem conferir lá. E a Miranda agora é um tanto mais contida do que ela era em 2006, não só pela diferença temporal, mas também por uma das principais temáticas do filme de 2006 ser o tratamento que ela faz com seus assistentes, né, com seus outros funcionários. Eu acho que eles dão uma segurada, assim, até por conta de tudo isso, mas eu acho que eles lidam muito bem com essa questão, né? Eles ainda mantêm ela com aquelas grosserias, aquelas alfinetadas ácidas que ela faz no primeiro filme, e também trazendo uma assistente pra dar leves toques na Miranda, né, falando algo como, você não pode dizer isso, e coisas assim, corrigindo ela, o que eu acho que funciona super bem dentro da história. Mas tudo isso só funciona, claro, por conta da Meryl Streep, que volta pra essa personagem mesmo depois de 20 anos, como se ela nunca tivesse saído. Voltando aí com essa Miranda que é fria, rígida, mas que ainda assim nos impressiona por conta do seu talento, da sua forma, do seu ser, assim, é uma personagem que a gente fica vidrado e, claro, a Meryl Streep rouba todas as cenas dentro do filme. O filme também fala bastante sobre o jornalismo em si, principalmente deixando claro como é uma profissão extremamente desvalorizada atualmente, principalmente esse jornalismo de investigação, de denúncia. Mas eu admito que me incomodou bastante a personagem da Anne Hathaway, a Andy, continuar com o mesmo discurso que ela tinha no primeiro filme, de que esse jornalismo mais sério tem muito mais importante do que qualquer outra área dentro do jornalismo, mesmo depois de tudo que ela passou no primeiro filme, mesmo de tudo, com tudo que ela estava conquistando agora nesse segundo. E até por falar no jornalismo, o filme também traz uma certa piada, uma referência meio metalinguística, já que durante a história a própria Andy considera escrever um livro sobre a Miranda, né? Algo que a gente sabe que é muito baseado no primeiro filme, já que ele é baseado em um livro que conta a história de uma das ex-assistentes da Anna Wintour e que traz as vivências dela como assistente, né? Então faz essa pequena brincadeira brincadeira. E honestamente eu senti que eles conseguiram conquistar o que pra mim é o maior problema do primeiro filme, que é justamente esse julgamento que o filme faz a todo momento
muito sobre a dedicação que as personagens têm ao trabalho, né? E o fato delas amarem o que elas fazem e por isso terem que abdicar de tantas outras coisas dentro da vida delas. Aqui o trabalho é mostrado como recompensador, injusto, desgastante, mas ainda assim apaixonante, como ele é na maioria das vezes. Me incomodou muito como durante o primeiro filme a Andy é muito julgada pelos amigos dela por apenas estar se tornando mais relevante dentro do trabalho e ainda estar gostando de tudo isso que tá acontecendo, sendo que ela só, enfim, mudou um pouco a forma dela pensar porque ela julgava muito aquele mundo da moda, né? E aqui eu acho que eles consertam muito isso, até por uma fala da Miranda no filme, que diz que sim, tem que abrir mão e muitas pessoas não têm a coragem de abrir mão o custo que esse trabalho tem, mas que ela ama o que ela faz. E no final das contas eu acho que é um pouco sobre isso também. Já na sua segunda parte, o filme entra numa versão meio Succession, mostrando as influências dentro dos bastidores da revista, onde o que prevalece são favores, boas relações e principalmente o dinheiro. Um tanto similar quanto a trama do primeiro filme. E novamente o filme ressalta como dentro desse universo ali da revista e dos bastidores, tudo é muito feito de aparência, em que momentos de lealdade são extremamente raros e que têm um valor inestimável, né? E aqui a gente vê isso principalmente com o personagem do Nigel, muito do que a gente já vê no primeiro filme, e eu particularmente acho que ele é uma das grandes partes aqui dessa sequência, é um personagem que acho que se mantém muito real em todos os momentos e acho que foi muito bem feita toda a volta dele para o personagem. Mas devo admitir que apesar de ser divertido, eu acho que em muitos momentos ele tentou recriar a fórmula de o que fez o primeiro filme ser tão icônico, e eu não acho que isso é algo que se recria. Então em várias partes eu senti ele forçando muito algumas piadas, alguns momentos, que no primeiro filme eles apenas foram dessa forma, né? Acho que muito do primeiro filme, ser o que ele foi muito uma tentativa, principalmente a forma como eles tiveram que contornar o medo que muitas pessoas dentro da moda tinham de fazer um filme que era, de certa forma, baseado na vida da Anna Wintour e de ficar em maus termos com ela. A sequência se alonga em vários momentos, se aproveita muito da situação do filme anterior, inclusive tendo momentos quase que... Lembra quando aconteceu aquela coisa? Tendo um certo clichê pra mostrar vulnerabilidade, algo que no primeiro foi feito de uma forma muito melhor e às vezes esquece que seus personagens amadureceram, fazendo eles caírem em situações similares ou tendo que aprender novamente algo que eles já tinham entendido no primeiro filme. E a situação da Andy com o jornalismo, pra mim, é uma coisa muito parecida em relação a isso. Eu sinto que esse filme poderia ser muito melhor do que ele é. Sim, eu acho que ele tem ideias boas, eu gosto dessa coisa da gente seguir um desdobramento de uma situação, né, do que só mostrar o dia a dia como foi no primeiro, até porque não tem como repetir essa mesma narrativa aqui dentro desse universo, mas eu acho que ele se perde um pouco pela quantidade de temas que ele quer falar, principalmente nessa questão das mudanças, né, das trends, do consumo, se apega muito às coisas que foram feitas dentro do primeiro filme. Mas ainda assim, eu acho que quem tem um carinho grande pelo primeiro filme vai acabar gostando desse segundo, né? Não só pela volta dos personagens do primeiro filme, o que é algo muito legal de ver essa diferença de 20 anos, mas porque ainda assim ele consegue mostrar lados interessantes dos bastidores da moda, as interações entre os personagens, as referências, as roupas, as marcas, os desfiles, o dia a dia da Andy, que embora tenha ainda as grosserias da Miranda, ainda assim é extremamente interessante e muito fabuloso. E bom, pra mim esse filme tem uma nota 7 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou da sequência, né? Se você ainda não assistiu, se você tá ansioso. E também deixar aqui nos comentários o que você acha do primeiro filme de Diabo Veste Prada. Então foi isso e até o próximo vídeo.